Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Estamos ao vivo aqui nesta edição de terça-feira, abrindo os nossos trabalhos de terça-feira, dando continuidade à atenção toda voltada para a manifestação dos produtores de São Paulo contra o aumento do ICMS, que incide essencialmente sobre os preços dos alimentos. Na quinta-feira, como já está sendo informado a toda a sociedade, haverá uma grande manifestação no interior de São Paulo, um tratoraço, atingindo a todas as cidades, com a adesão de muitos sindicatos, a quase totalidade dos sindicatos, neste protesto contra esse aumento do ICMS proposto pelo governo Dória. Proposto não, executado, já está sendo executado pelo governo Dória. Para dar andamento às informações e o entendimento dos senhores e das senhoras, nós vamos falar agora na Copercitros, que vem a ser uma das maiores cooperativas do país, com grande abrangência no estado de São Paulo, principalmente no centro e norte do estado de São Paulo. Vamos falar nesse instante com o presidente da Copercitros, o presidente executivo, o senhor Fernando Degobi, que está conosco. Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, João. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Fernando, vamos seguir uma ordem natural das coisas, querendo saber do seu entendimento, o entendimento da Copercitros deste aumento e depois do seu envolvimento também no movimento. Fernando, como é que você viu esse aumento proposto pelo governo Dória sobre a cesta básica, principalmente? Bom, João, a gente foi surpreendido, né? Um decreto de dia 15 de outubro, que depois acabou virando lei, porque a gente já vinha num ano muito desafiador. Você pega a cadeia de hortifruti, de flores, que envolve muito trabalho de famílias, de agricultores, né? Elas já tinham sofrido bastante por causa da pandemia. Depois nós tivemos também um período longo de estiagem, que prejudicou algumas produções também, inclusive vai impactar na próxima safra, que foi... O estado de São Paulo foi um dos que mais foi castigado, né, com essa falta de chuva. E como se não bastasse, né, a atividade agropecuária é uma fábrica a céu aberto. Então, nós já lidamos com muitas adversidades que nós não controlamos. Como não bastasse isso, o governo decidiu criar mais uma adversidade para o produtor, que é aumentar os seus custos de produção. Lembrando que os insumos agrícolas, aí eu coloco o diesel também nos insumos e energia também, eles têm um peso muito elevado no custo de produção, é o maior peso no custo de produção. E você tem ideia, para se produzir hoje 1 hectare de tomate, por exemplo, você investe, o produtor investe aí em torno de 50, 55 mil reais. Então, colocar a alíquota de 4,14, onde não existia, aumentar a alíquota no diesel, colocar a alíquota na energia. Muitos produtores têm máquinas elétricas, investiram em projetos de irrigação também, muda todo o custo de produção. E, obviamente, muda o preço, que vai impactar para o consumidor na gôndola do supermercado. Então, nós, desde o início, fizemos ofícios, trabalhamos com suporte jurídico, reuniões com Secretaria da Agricultura, com grupos do governo que trabalham na área de competitividade, o tempo todo, ao longo desses 2 meses e meio, aí, tentando mostrar o quanto isso seria negativo, e de fato vai ser, para o estado de São Paulo, para o consumidor, que é quem pega o alimento lá na gôndola, e principalmente para as famílias que dependem do agronegócio. Se considerar que o estado de São Paulo, João, mais de 80% dos produtores são pequenas e médias propriedades, são as famílias que estão envolvidas ali. Nós já temos uma dificuldade de fazer com que a nova geração fique no campo, que dê sequência a esse sistema, porque o que coloca o alimento na gôndola, no prato de comida, é o trabalho desses produtores menores. É quem tem lá, está lá no cinturão verde, com 4, com 3 hectares, quem está produzindo o leite, quem está produzindo a carne, os ovos. E você tem ideia, um estudo da FEComércio dá conta de que o leite longa-vida, por exemplo, pode ter um aumento de mais de 20%, os ovos de 15% na gôndola, através desse efeito cascata dessa tributação.
Então, realmente é para deixar indignado, agimos em todas as frentes possíveis e estamos agora engajados em alertar a sociedade do risco que é essa medida continuar, que já está valendo, né? Pois é, já entendemos isso, está bem claro para todos nós que temos um problema dentro da porteira e fora da porteira. Dentro da porteira é isso que você mostrou, quer dizer, tirando a isenção de 4,14% em cima de produtos da cesta básica, haverá aumento em cascata, que vai redundar, como você disse, em aumento de 20% no leite longa-vida, 15% nos preços dos ovos para o produtor. As lideranças desse movimento, desse protesto do Tratoraço, Fernando, está achando mais conveniente, mais objetivo dirigir as informações para o consumidor, para as donas de casa que vão fazer suas compras nos supermercados. Você concorda com isso? Perfeito, eu acho que nós já temos, quem está envolvido no sistema de produção já tem toda essa construção dos custos, já sabe de que forma impacta. Agora, o consumidor final, ele ainda não percebeu, não chegou para ele esse efeito. Eu acho que a gente não precisa esperar chegar, a gente já pode alertar antes, nós temos obrigação de estar informando. Eu vejo que esse movimento é um movimento genuíno, é um movimento que nasceu do agricultor. Eu tenho participado de diversos grupos de WhatsApp. Você percebe que é apolítico, ele realmente é um movimento em favor da sociedade paulista e principalmente do processo de produção agropecuária. Tá. Quando você diz que é um movimento apolítico, a gente entende que é um movimento apartidário. Apartidário, perfeito. Mas não deixa de ser político, porque a gente entende também que a solução é derrubar o decreto. Como é que se derruba esse decreto legalmente? Lá na Assembleia. Então a gente entende, Fernando, que a gente precisa que os deputados que votaram contra, ou seja, a favor do aumento, contra a produção, retire seus votos. É possível ter, assim, encontrar uma liderança que encaminhe um projeto de lei que altere essa circunstância? Perfeito, João. É um movimento apartidário, corrigindo, ele nasceu do agricultor. Isso é um fato muito relevante, porque o agricultor está percebendo que não dá mais, não é possível você arcar com mais esses custos. Eu já disse de todas as adversidades que o agricultor passa. Então, eu acredito, já tivemos um episódio desse aqui no estado de São Paulo. Quem é um pouco mais antigo nessa área de atuação de máquinas vai lembrar. Hoje os equipamentos eles têm diferimento de ICMS desde 2000. Teve há 10, 12 anos atrás, tivemos a suspensão desse diferimento no mês de janeiro também, e depois de um mês o governo acabou revendo a posição, que viu o impacto que isso ia causar, e retornou no processo de diferimento, que foi realmente um importante reconhecimento do erro que estava sendo cometido. Então, o movimento que está sendo organizado, ele serve também para alertar os políticos, para que seja revisto, para que vejam realmente que quem perde é a sociedade, e eu acredito muito, tenho confiança de que com essa pauta que está sendo colocada, com o envolvimento de todas as lideranças que estão comprometidas realmente em levar isso adiante, o governo vai rever essa posição. Eu tenho confiança nisso. Portanto, a gente está entendendo que o movimento passa a ter um degrau a mais. Quer dizer, antes era demonstrar a indignação e protestar, agora é subir um degrau e fazer pressão, acho que a palavra correta, né, Fernando, seria essa, pressão em cima da Assembleia para que haja lá um projeto de lei que reverta essa decisão de aumento dos impostos. Seria isso? Perfeito, João, porque os argumentos, eles não são do partido A, B, C, é um argumento que está trabalhando com o foco na sociedade. Foi feito um estudo agora pela Fundação Getúlio Vargas. Esse estudo com especialistas, ele conclui que para cada R$1 que você arrecadar, você vai deixar de arrecadar R$ 2,75, que você vai desestimular o sistema de produção. Então, o que nós estamos tratando aqui é uma pauta que afeta toda a sociedade.
Então, é muito importante os políticos, as lideranças envolvidas, conversarem com seus representantes, esclarecerem os pontos. São entidades sérias que estão fazendo esses estudos, esse movimento está nascendo do produtor, mas com certeza vai para toda a cadeia de produção, e o consumidor também, eu tenho certeza que está entendendo e vai aderir. Então, a gente precisa subir esse degrau com ordem, com argumentos, com estudos técnicos, com profissionais reconhecidos, sem tendências, e mostrando com clareza o quanto isso vai prejudicar a sociedade do Estado de São Paulo. Muito bem, então assim, em resumo, é essa a nova posição que a gente está obtendo agora através de Fernando Degobi, presidente da Copercitos. Quer dizer, quinta-feira é a manifestação de protesto, de indignação, mas de outro lado é necessário urgentemente de trabalhar dentro do processo legislativo para conseguir uma lei que reverta este aumento. Basicamente é isso, né, Fernando? Sim, nós estamos trabalhando já, como eu disse no início, com ofícios, participando de construção de mandado de segurança, estamos buscando judicialmente também todos os meios, até porque o convênio 100, que é o acordo entre os estados para esses produtos da cesta básica que você mencionou, com os insumos, ele foi prorrogado até 31 de março. Então fica aqui um alerta, viu, João? Seu programa tem audiência nacional, fica aqui um alerta. Hoje esse problema está no estado de São Paulo. O governo se antecipou até e tomou uma medida, na minha visão, assodada. Agora, isso pode se estender pelo Brasil. Nós temos que ter essa resiliência, nós temos que entender que o momento realmente é de mostrar para a sociedade o impacto que tudo isso tem, porque tem ainda uma decisão que vai ser tomada em outros estados até 31 de março. Então, isso não é, nesse momento, o problema do estado de São Paulo, mas ele pode seguir. Então, é muito importante esse ponto de conscientizar quem tem realmente a caneta para poder fazer a mudança nas leis, para que se sensibilize e que consiga realmente entender o prejuízo que isso vai levar para toda a sociedade. E nós estaremos, eu pessoalmente, em Pitangueiras, às 7 horas, um grande movimento que está sendo organizado lá. Estaremos em Barretos também, às 9h30, e aqui, a partir das 10, em Bebedouro, em frente ao complexo da Copercitos, na Avenida Quitstamato, um grande movimento ordeiro, organizado também, mostrando a nossa indignação e, principalmente, pegando desde aquele produtor mais simples, que não tem um sistema até de contabilidade para entender essas mudanças. Você imagina que nós tínhamos, em dezembro, mais de 200 milhões de reais para fazer entregas futuras, produtos faturados, pagos para mais de 3.700 produtores. Essas entregas, elas estavam armazenadas na Copercitos por segurança, e você sabe que hoje um produtor, se precisar chamar a polícia, se precisar de uma ambulância lá no seu sítio, não existe um ex-rural. Ele sequer tem um endereço, para você ver o tanto que o produtor tem dificuldades hoje de trabalhar no sistema agrícola brasileiro. Então, a gente tem esse saldo, tivemos que fazer as pressas, fazer as notas de remessa, porque já estava pago, faturado, e a lei, do jeito que ela foi feita, ela não protegeu esses custos que já estavam fechados. Então, isso mostra que realmente essa lei é improdutiva e ela precisa ser revista com urgência. Muito bem. Importância dessa entrevista aos amigos do Notícias Agrícolas é mostrar o envolvimento de uma das maiores cooperativas do país nesse protesto, nesse tratoraço de quinta-feira. O Fernando disse que pessoalmente ele vai estar em 3 cidades, né? Lá em Pitangueiras, em Barretos e Bebedouro. Mas lembrando que a Copercitos ela tem uma enorme influência, mais de 40 municípios no estado, estamos apoiando junto com os sindicatos, tá? Aqui em Bebedouro, com o Zé Oswaldo Junqueira, que é o presidente do sindicato aqui, que está organizando também junto com a gente. Então, assim, é um movimento que vem do agricultor. Tá. E a cooperativa, ela é do agricultor. Então, nós aqui, como representantes, como o nosso dono é o agricultor, a nossa posição não poderia ser diferente, João. Tá. A Copercitos,
A Copercitros hoje conta com quantos cooperados, Fernando? Nós temos 38 mil cooperados. Tá, em 40 Nós cidades. somos a maior cooperativa em número de cooperados do Brasil. Tá. E com ramificação em 40 cidades, portanto, vai haver apoio para o movimento nessas 40 cidades. A gente entende isso, tá certo? Sim, total. Tá. Não, Estamos mobilizando, temos um tempo curto, eu estou numa atividade plena aqui, toda a equipe trabalhando, apoiando, o tempo todo recebendo aqui ligação de presidentes de sindicatos rurais, participando de conversas como essa aqui, que eu acho que são muito importantes para esclarecimento, e convocando o nosso cooperado, o nosso produtor, o agricultor, a sociedade em geral, para prestar atenção nesse movimento e dar apoio, dar suporte, porque ele é muito importante para todos. A gente considera, inclusive, que está se transformando no maior movimento do agro brasileiro a partir desse tratoraço que está acontecendo em São Paulo. Não só pela presença dos produtores, que é de onde saiu o início do movimento, com a participação de grandes cooperativas como a sua, como a Coopermota lá do sul de São Paulo. Eu acho que a sociedade brasileira está sendo bem informada das intenções desse movimento, né, Fernando? Perfeito. Temos também a participação da Coplana, da Copercana, todas as cooperativas estão envolvidas, sindicatos, a Alcesp, nosso presidente Del Grande também está desde o início engajado. Então, é um movimento de pessoas de bem, de pessoas do bem, pensando no bem maior, que é realmente garantir o alimento com um preço justo na mesa dos paulistas. Bom, então, para encerrar, antes de dar a palavra final para a sua avaliação final, a gente está entendendo, fazendo um resumo da nossa conversa, que junto com a manifestação de quinta-feira, que vai mostrar a indignação e o protesto dos produtores, haverá um trabalho em cima dos deputados que, através de uma medida legislativa, se reverta esta ação, enquanto que vocês, particularmente, estão fazendo um mandado de segurança para reverter essa decisão. Está certo o meu entendimento? É isso mesmo? Perfeito. O mandado de segurança já está encaminhado judicialmente, via OCESP. A CropLife, que é uma associação de fabricantes também de defensivos, já fez o mandato de segurança dela também, com fundamentos legais, até em algum ponto colocando uma parte inconstitucional em relação até à parte do convênio 100. Isso está sendo discutido juridicamente. Nós já fizemos nossos ofícios destinados ao governo, a deputados, já conversamos individualmente também com esses entes, e no sentido de sensibilizar. E eu percebo, João, que essas conversas realmente elas sensibilizam. Precisa entender dentro do governo onde está essa resistência, o que a gente precisa, quem precisa ser convencido. Óbvio, a palavra final é do governador, e ele precisa realmente olhar um pouco para essa situação e entender que tem que voltar atrás com essa medida, e nós vamos estar o tempo todo engajado nisso e mostrando que isso vai trazer enormes prejuízos para o Estado. Ok, agora sim, a sua mensagem final aos produtores que vão a esse movimento, aos cooperados da Copercitros, de maneira geral, a toda a sociedade. Qual é a sua mensagem? Bom, primeiro que nesses movimentos que a gente está participando, que eu estou vendo que está acontecendo em todo o Estado, está sendo escolhido avenidas grandes, locais amplos, para evitar aglomerações. Eu lembro que nós vamos estar com máquinas, então o próprio tamanho das máquinas, ele já evita que as pessoas estejam muito próximas uma das outras. Então, primeiro, garantir a segurança, garantir a saúde de todos que estiverem participando, usando máscara. Nós vamos estar montando tendas também com álcool em gel, para poder ter, em primeiro lugar, a segurança. A gente tem, de todas as lideranças que estão envolvidas, um foco muito forte na ordem, na organização, e a gente sabe que essa é a índole realmente do agricultor. Então, eu tenho bastante tranquilidade em dizer que nós vamos fazer um movimento que vai causar um grande barulho, no sentido da sociedade, do governo ouvir, mas que vai ser muito ordeiro.
e convido os cooperados que puderem participar a procurar as lojas da Copercitros na sua cidade, a procurar o sindicato rural. São mais de 100 sindicatos já que estão envolvidos, além das outras cooperativas que eu já mencionei aqui, para entender a forma de estar participando e contribuindo com esse movimento, que vai ser um marco realmente para que a gente tenha segurança e para que a gente garanta que o processo de produção agropecuária continue crescendo em São Paulo e no Brasil. Muito bem. Fernando Degobi, presidente da Copercitros, muito obrigado pelo seu espaço, pelo seu tempo aqui conosco no Notícias Agrícolas, e vamos em frente. Obrigado, João. Um grande abraço e vamos juntos. Muito bom. Até a próxima, Fernando. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, estamos iniciando a terça-feira, focado realmente nesse movimento da quinta, que é o tratoraço de protesto contra esse aumento sobre os produtos da cesta básica, que em cascata atinge toda a economia de São Paulo. Continue no Notícias Agrícolas, traremos mais informações para que o senhor e a senhora sejam os produtores mais bem informados do meu Brasil, todos quinta-feira, nas ruas, mostrando para a sociedade o peso dessa medida impopular, né, e antidemocrática, para dizer o mínimo. Continuamos juntos, vamos em frente e viva o Brasil!